This is the challenger and the opportunity provided by distance education. Ok, então eu vou trabalhar um pouco a parte gramatical, nós vamos fazer a atividade, depois eu vou voltar, vou explicar, vou dar alguns bizus, algumas dicas, né? Em inglês a gente chama de tips, vou dar algumas dicas aí para vocês identificarem alguns verbos, né? Algumas regras aí, bem legais, bem simples. Então, nós vamos para a parte gramatical. Então aí, vocês têm os possessivos, possessives, vocês têm os possessivos. Aí nós temos eles como adjetivos, pronomes e conomes. Vamos começar pela parte dos nomes, que eu já expliquei para vocês, eu dei até o exemplo do Bob's Burger. Então, eu tenho aqui Pat, um apóstrofe, um S, aí tem Pat's Blouse. E aqui eu coloquei o som do Pat's, só para a gente praticar a pronúncia, então ele tem som de S. Então significa que a blusa é de quem? De Pat. Poderia ser Patricia's Blouse. Aí eu tenho a segunda, Julie's Blouse. Nessa segunda aqui, a única diferença é o som de Z, mas o significado é o mesmo, certo? Nós temos uma certa dificuldade quando a gente vai trabalhar a pronúncia com palavras com som de S, Z, que pra gente fica muito próxima aí da nossa pronúncia. Então muitas vezes nós nem percebemos essa diferença, mas existe essa diferença. E aqui nós temos Rex's Blouse, ou no caso, eu poderia não colocaria nem blouse, mas colocaria t-shirt, camiseta, ou shirt, camisa, porque blouse é mais usado para blusa de mulher, certo? Aí tem aí Rex, que aqui no Brasil, né, nós damos nomes a animais, né, não desmerecendo alguém, mas às vezes é muito comum você encontrar algumas pessoas que têm um cachorro chamado Rex, né? Lá não, lá é o nome próprio, é o nome de uma pessoa, certo? Então Rex's, ele tem um som de easy no final, então tem algumas palavras aí que nós temos o som de easy. Mas vamos lá, a nossa intenção hoje não é praticar pronúncia, aqui é só alguma dica. Então nós temos aí os possessivos com nomes. Veio o nome, o apóstrofe S. E se o nome já tiver um S? É necessário que eu dobre esse S e coloque apóstrofe? Não, não é necessário. Se eu tenho, por exemplo, assim, Lucas K, eu só coloco um apóstrofe após o S de Lucas. Não é necessário que eu dobre o S, apesar de eu já ter visto em muitas literaturas com S dobrado. Então Lucas, apóstrofe, o S de novo, certo? Mas não é errado se você colocar apenas já tem um S, você colocar apenas o apóstrofe, tá? Então fica aí a dica para vocês, nomes com S. E aí nós temos os adjetivos possessivos. Essa primeira linha, essa primeira coluna, ela é bem conhecida, porque, digamos, a maioria das pessoas viu inglês durante o ensino fundamental, o ensino médio também, então já deparou, né, com os possessivos. What's your name? My name is. Então a gente já se deparou com esses possessivos. Então vamos lá. Eles como adjetivos, nós temos These are my socks. Estas são minhas meias. Socks, meias. These are your socks. Então, essas são suas meias. These are his socks. Essas meias são dele. E aí eu tenho These are her socks, not hair.
né? A gente confunde muito, fala muito hair. Hair é cabelo. Então, these are her socks. Essas são as meias de quem? Dela. As meias dela. Então, nós temos these are our socks. Essas são nossas meias. Our, nossas, nossos. These are their socks. Então, essas são as meias deles. Então, aqui nós já temos a tradução daquela palavra que encontra-se em negrito no texto que a gente está trabalhando. Certo? Aí nós temos ela na forma pronominal, então com pronomes. Com pronomes, eles vão vir sempre no final da frase. E aí, a única diferença é o que? É my, que passa a ser mine, e his, que é his, então é a mesma coisa. O resto é só acrescentar S. Então, quer dizer, para decorar é bem simples. É bem decoreba, é bem simples. A primeira é a única diferente. My, mine. O resto é só acrescentar S. His, já tem S, fica igual. O resto, eu acrescento um S. Então, these socks are mine. Essas meias são minhas. Então tem a diferença da primeira. Essas são minhas meias e essas meias são minhas. A gente tem essas duas maneiras de falar também em português, né? Essas meias são minhas, essas são minhas meias. Então aqui é a mesma coisa. A primeira, essas são minhas meias. A segunda, essas meias são minhas. Certo? Então, these socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. Ours. These socks are theirs. Então, essas meias são minhas, são suas, são dele, são dela, são nossas e são deles. Certo? Então, aí nós vimos a parte gramatical dos possessivos. Agora que nós vimos a parte gramatical dos possessivos, agora vem justamente a atividade. A atividade em cima da parte gramatical que nós já adquirimos e em cima do enunciado do texto. Então vamos lá. Na atividade nós temos qual é o referente do pronome there em negrito no trecho. If students and their instructor share responsibility for developing learning. Students, instructions or learning. Então vamos lá, para facilitar. Está perguntando qual é o referente desse pronome possessivo aqui, there. Ele está se referindo aos students? Ele está se referindo aos instructors, aos instrutores, ou ele está se referindo ao aprendizado, learning, que vem do verbo learn, que é aprender, ou está se referindo ao aprendizado? Então, nós vamos soltar essa pergunta aí para os polos, né? E enquanto vocês trabalham para responder, eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro nós temos o que? O there, né? Então nós temos que descobrir o referente dele. Se é estudante, se é instrutor ou se é aprendizado. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o quê? A primeira coisa que vocês têm que fazer é voltar no texto. Você tem o enunciado, está pedindo o referente do there. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar para onde? Voltar para o texto. Então, eu vou voltar para o texto e aí eu vou ver que there é, como a gente traduziu, né? Deles. Se é deles, está dizendo que é o quê? Que é plural, né? Então tem que se referir a alguma coisa no plural. Ah, tá, tem que se referir a alguma coisa no plural.
instructor está no singular, né? Porque, se eu não expliquei, eu vou explicar agora para vocês, que basicamente em inglês, quando nós queremos fazer um plural, transformar uma palavra num plural, nós acrescentamos o S, a mesma coisa em português. Lembrando que nós temos aí algumas formas diferentes. Por exemplo, nós temos